Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e essa semana no estudo do Vem Segue nós estamos estudando Doutrina e Convênio, sessão 121, 122 e 123. Bom, essas três sessões aqui, tá bom? Elas poderiam ser uma única sessão de revelação dentro de Doutrina e Convênio, tá bom? Por quê? Essas três sessões, elas não são unicamente revelação do Senhor a Joseph Smith e as pessoas ali a quem é revelada ali a palavra do Senhor, tá bom? Essas três revelações, elas são partes de uma carta que Joseph Smith escreveu enquanto ele estava prisioneiro na cadeia de Liberty, tá bom? Então, essa carta que foi escrita ali, ela contém 29 páginas e ela foi datada ali no dia 20 de março de 1839, tá bom? É uma carta bem extensa, bem grande, né? O papel usado naquela época ele é muito mais comprido, então cabe muito mais conteúdo ali. Inclusive tinha um dos prisioneiros lá chamado Baldwin, ele ajudou a escrever duas dessas páginas, tá bom? E essa carta, né, essa epístola que Joseph Smith ele está escrevendo também às pessoas que estão fora, né, que estão fora da cadeia ali, ou seja, os membros da igreja que se encontrava no estado de Missouri e que eles estavam sendo expulsos enquanto eles estavam prisioneiros ali na cadeia de Liberty, tá bom? Então veja bem, essas três revelações aqui, elas são partes desta carta, tá bom? Ou seja, essa carta que Joseph Smith escreveu, né? Ele foi ditando ali, alguns prisioneiros foi escrevendo o que ele estava falando. Então, partes desta carta é aí a que virou cânone, né? Ou seja, padrão, né? Obra padrão dentro de Doutrina e Convênio, seção 121, 122 e 123. Nessa carta também, nós podemos ver nessas sessões aqui que tem coisas misturadas, porque Joseph Smith ele faz certas perguntas ao Senhor, né? Como, por exemplo, né? Ó Deus, onde estás? Perguntas que frequentemente as pessoas que se sentem, né, abandonadas, pessoas que se sentem sozinhas, com medo, podem também perguntar ao Senhor, questionar dessa maneira. Então a gente vai conseguir ver nessa carta vários sentimentos envolvidos, tá bom? Inclusive sobre um sentimento de vingança, né, contra as pessoas que estavam fazendo mal aos membros da igreja fora ali né, pelos guardas mencionados, pessoas que iam até a cadeia ali, dar risada deles, né? Tinha uma janela ali. Na verdade a cadeia ela ficava abaixo do nível do solo ali e um pouco mais para cima ali tinha uma janelinha com grade e aí as pessoas conseguiam passar lá, ver, dar risada deles ali, tá bom? Então era uma situação ali deplorável dentro daquela cadeia. Então tinha vários sentimentos envolvidos nessa carta, inclusive de justiça, né? Joseph Smith invocando a Deus que exercesse justiça contra os homens que estavam fazendo mal ali, a eles como prisioneiros e também a outras pessoas. Então são vários sentimentos. Também a seção 121, 122, 123 é a resposta do Senhor a essa carta, a súplica. Então aqui essa carta é uma oração, é uma súplica. Então conforme eu falei, são vários sentimentos envolvidos, tá bom? Então, né, nessas sessões nós vamos ter também a resposta do Senhor, ou seja, a revelação do Senhor referente a essas perguntas que Joseph Smith faz. Bom, importante mencionar aqui que eles ficaram mais de 4 meses presos dentro da prisão ali. Bom, e era uma situação ali que muito deplorável, né? Eles não tinham colchão para dormir, tinha um pouco de palha no chão ali, mas com o tempo que eles ficaram ali, a palha foi se desgastando, sujando. Praticamente eles estavam dormindo no chão duro ali, né? Em uma época fria. Então era muito difícil. A comida, todas as coisas era contra eles, tá bom? Não, nada era a favor deles ali naquela prisão, tá bom? Inclusive, certa vez ali os guardas, né? Eles quiseram aprisionar, apesar de eles já estarem aprisionados ali na cadeia, né, embaixo no subsolo, eles queriam colocar correntes
né, em Joseph Smith e todos os demais ali. Bom, os guardas haviam achado uma broca dentro da prisão ali, né? Acredito eu que alguém possa ter jogado ali, porque a janela tinha fácil acesso ali. E aí os guardas queriam aprisionar, né? Colocar corrente neles e já estavam numa situação. Isso quando aconteceu, eles já estavam 3 meses e meio, tá bom? Preso ali na cadeia. Então o ânimo deles, o nervos estava à flor da pele. Inclusive eu vou mencionar aqui o que Baldwin, né, ele mencionou quando quiseram acorrentar ele e os demais ali, Joseph Smith e os demais irmãos que estavam presos ali nessa cadeia. Esse Baldwin, inclusive, ele ajudou a escrever 2 páginas dessa carta, que são de 29 páginas, tá bom? E parte dessas páginas foram canonizadas aqui em Doutrina e Convênios 121, 122 e 123. Bom, aqui conta o seguinte, né, desse episódio em que tentaram acorrentar eles. Balder se levantou furiosamente e olhou para o carcereiro nos olhos e afirmou para o carcereiro: se você colocar essas correntes em mim, vou te matar e que Deus me ajude. Né? Ele falou num ânimo bem... e aí naquele momento ali, segundo as palavras aqui de Hiram Smith, né, aquele carcereiro ele decidiu resolver a questão no diálogo. Conversaram e chegaram num bom senso ali e não acorrentaram eles, né, porque eles já estavam numa situação muito difícil ali. Eles preferiram colocar guardas dobrados ali para vigiar eles do que acorrentá-los ali. Bom, então era uma situação muito difícil ali. Bom, vamos agora compartilhar a mensagem aqui na seção 121, versículo 45, que é a resposta, tá bom, do Senhor a Joseph Smith a essa carta, uma das partes, por exemplo, tá bom? Então ali nessa carta, nessa oração, nessa súplica ao Senhor, né, a gente consegue enxergar aqui nessas sessões um sentimento de indignação, de injustiça que estava havendo. Então Joseph Smith clama por tudo isso, tá bom? Ele ama os membros da igreja, tá vendo eles perderem suas casas, né? As famílias daqueles que estavam presos sendo desterrados de sua casa sem terem para onde ir. Então era um sentimento muito difícil e aí eles começaram a odiar, né, aquelas pessoas que estavam fazendo isso, achando uma indignação realmente. Então o Senhor ele dá essa revelação aqui na seção 121, versículo 45. Eu vou ler algumas partes e já vou fazer alguns comentários, tá bom? Então o versículo 45 diz assim: que tuas entranhas também sejam cheias de caridade, para com todos os homens e para com a família da fé. Bom, então a gente pode observar que nesta carta, nessa súplica ao Senhor ali, Joseph Smith ele estava pedindo por justiça, né? Não vou dizer vingança, né? Mas ele estava com esse sentimento realmente de que eles deveriam pagar pelo que eles estavam fazendo, pelo sofrimento que eles estavam impondo ali sobre os membros da igreja, né? Então era muito difícil realmente. Mas o Senhor nessa revelação aqui, ele fala que as suas entranhas sejam cheias de caridade. Entranhas, né, é muito usado lá no Velho Testamento. Essa parte entranha. É o mesmo que dizer hoje em dia, o seu coração cheio de caridade. Nós usamos o coração como símbolo, né, de amor, de sentimento, né? Quando a gente vê uma pessoa ali que salta-nos aos olhos, o coração bate mais forte, acelerado, né? Então o coração ele tem esse simbolismo aí de mexer com o sentimento. Então o Senhor fala muitas vezes sobre o coração. Mas no Velho Testamento, muita frequência é falado sobre as entranhas, né? Ou seja, a pessoa também sente, né, aquelas borboletas no estômago, né? Alguns mencionam dessa maneira. Ou seja, aquele frio na barriga, aquele medo. Então também, quando fala no Velho Testamento das suas entranhas, está falando dos seus sentimentos, tá bom? Assim como se estivesse falando do coração, tá bom? Mas aqui no caso está falando das entranhas. E olha só que interessante, o Senhor disse para ele que as tuas entranhas sejam cheias de caridades, para com todos os homens e também para com os da família da fé. Ou seja, era para Joseph Smith ter caridade tanto pelos membros da igreja, porque eles estavam sofrendo, mas também era para ele ter caridade com as pessoas que estavam fazendo mal aos membros da igreja, né?
Em que sentido a gente pode sentir caridade por uma pessoa assim que está infringindo e fazendo mal? Bom, a pessoa que está fazendo essas coisas estão quebrando os mandamentos. Então, elas estão se afastando cada vez mais de Deus, perdendo a salvação, né? Infringindo, fazendo essa quebra de mandamento, expulsando mães com crianças de casa, né? É algo desumano. Então, com certeza, a pessoa está quebrando ali os mandamentos. Então, de que maneira era para ele ter caridade dessas pessoas? Porque elas não têm conhecimento, né? O diabo ele tem grande poder sobre o coração dessas pessoas. Inclusive, Jesus Cristo já ensinou sobre isso, né? Mencionando sobre esse versículo aqui, lá em Mateus 5, 43, 44, que diz: Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Né? Então, era para Joseph Smith e todos ali, na verdade, amar os seus inimigos também, não só os da fé, né? Não somente os membros da igreja. E por isso o versículo começou dizendo, né, que tuas entranhas também sejam cheias de caridade, para com todos os homens e para com a família da fé. Bom, então não era para ele fazer distinção, entendeu? Como isso lembra Jesus Cristo na cruz, né? Quando os soldados ali estavam cumprindo ordem, pregando ele na cruz, ele disse, né? Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então era para esse tipo de caridade que ele deveria ter ali com todas as pessoas. Continuando o versículo 45 da seção 121, ele continua dizendo assim: E que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente, e então tua confiança se fortalecerá na presença de Deus. Então, conforme Deus ele falou aqui, havia muitos sentimentos naquela carta, naquela súplica ao Senhor, de vingança, coisa assim. E o Senhor falou, olha, que bons pensamentos, né? Ou seja, conforme diz aqui, que a virtude adorne teus pensamentos. Tá bom? Não era para ele desejar o mal para aquelas pessoas, e sim talvez ali desejar que elas pudessem se converter a Deus, ou seja, se arrepender do mal que eles estavam fazendo, mas não desejar ali no sentido como eles estavam pedindo, né? O Senhor revelasse o seu santo braço ali que fizesse o castigo cair sobre aquelas pessoas. Então Deus ele está dando uma lição aqui, né, para que realmente possamos amar os nossos inimigos. Então é bem interessante aqui. O final do versículo também fala sobre e a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre tua alma como o orvalho do céu. Essa é uma parte bem legal, a mensagem já ficou grande aqui. Talvez eu possa trazer um pouquinho sobre isso, sabe? Qual é a doutrina do sacerdócio? Então eu posso trazer isso aqui numa outra ocasião, uma mensagem mais específica aqui. Mas é importante lembrar aqui que havia muitos sentimentos nessa carta. E essa carta a gente pode até depois fazer um estudo comparando com as cartas de Paulo, né? Porque Joseph Smith ele chama a si mesmo, né, nessas cartas de prisioneiro do Senhor. Paulo ele foi também um prisioneiro de Deus, ele escreveu várias cartas, epístolas enquanto ele estava na cadeia ali. E Joseph Smith estava na cadeia, olha só, né? Que igualdade, né? Ele também estava na cadeia escrevendo carta aos membros da igreja. Então dá para fazer uma comparação, um estudo desse essa semana também. Bom, a mensagem que eu quero compartilhar com vocês é essa, tá bom? Que nós realmente possamos ter caridade pelas pessoas que fazem mal, para que elas possam ter ciência do que o mal que elas fazem realmente afastam elas do Senhor. E se nós temos esse sentimento de vingança, não devemos ter, porque nós devemos realmente orar pelas pessoas para que elas se convertam e saiam daquele mau caminho. Tá bom? E também, conforme diz aqui a Escritura, né, que a virtude adorne teus pensamentos. Por quê? Para que você possa ter a presença de Deus. Ou seja, se eu estou com sentimento de vingança, sentimento de rancor, o Espírito Santo ele se afasta de mim, eu saio da presença do Senhor. Então é necessário que eu possa perdoar as pessoas que me fazem mal, que fizeram algum tipo de coisa ruim para mim, alguma palavra dura. É importante eu ter esse perdão, perdoar as pessoas pelas ofensas que elas nos fazem. Tá bom? Inclusive, né, eu até já comparei outras vezes aqui, não perdoar a pessoa
é o mesmo que você tá bebendo um copo de veneno e esperando que a outra pessoa morra. Não vai ter efeito. Aquele mal, aquele rancor que você guarda dentro de você faz mal para você e afasta o Espírito do Senhor de ti. Tá bom? Então por isso que Deus ele revelou a Joseph Smith, né? Que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. E então a tua confiança se fortalecerá na presença de Deus. Para nós estarmos na presença de Deus, nós possamos ter o nosso coração limpo, puro, tá bom? Sem desejo de vingança ou de uma certa justiça, né? Que aconteça algo de mal com outras pessoas. Então é essa a mensagem que eu quero compartilhar hoje com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.